Nesse vídeo eu vou te mostrar como você substitui corretamente as farinhas sem glúten. E também vou te falar sobre algumas farinhas que você precisa tomar cuidado ao utilizá-las, porque elas podem te fazer perder a receita inteira. E também cuidados ao substituí-las, porque da mesma maneira elas interferem muito no resultado final. Se inscreva agora no canal. Eu sou Gabriela e aqui eu te mostro que pães e bolos perfeitos sem glúten existem e te ensino a fazê-los. Antes de eu te falar sobre as farinhas, eu queria te contar por que nós precisamos utilizar um mix de farinhas em vez de um tipo de farinha só em nossas receitas sem glúten. É simples. A farinha de trigo lá na panificação e confeitaria tradicionais agrega para nossa receita estrutura, maciez, liga, umidade. Então, uma farinha só, que é a farinha de trigo, agrega todas as características necessárias para nós termos pães e bolos que cresçam bem, que fiquem macios, fofinhos e não esfarelem. Aqui na panificação e confeitaria sem glúten, nós precisamos fazer um mix, porque nós não temos uma única farinha com todas essas funções. Nós não temos, por exemplo, a farinha de arroz, ela agrega estrutura, liga, maciez e umidade? Não. A farinha de arroz agrega estrutura, tá? Então a gente precisa de mais farinhas para compor, né, essas características, liga, maciez e também umidade, claro. Então a gente precisa incluir um mix nas nossas receitas por essa razão, porque uma farinha só, sem glúten, não agrega todas as características que nós precisamos para termos pães e bolos que cresçam bem, fiquem estruturados, macios, que não esfarelem e que fiquem úmidos. Qual é a composição ideal, então, para o nosso mix? Um mix básico, que serve de ponto de partida para você começar a mexer num mix de farinhas, é um mix que leve estrutura, liga e maciez. Então, eu recomendo sempre as 3 farinhas básicas para você que esteja começando, porque depois, com a prática, com a sua experiência, você vai modificando essas farinhas de acordo com o seu gosto, com a sua necessidade. Então, farinha de estrutura, eu sempre indico farinha de arroz branco. Por quê? Porque ela é uma farinha neutra, tanto em sabor quanto em coloração. Ela não altera muito o resultado final, por exemplo. A farinha de grão de bico deixa sabor residual, agrega liga também. Então, a gente tem uma alteração significativa quando a gente troca a farinha de arroz branco por uma farinha de grão de bico. Então, para começar, farinha de arroz branco como farinha de estrutura, polvilho doce ou fécula de araruta como farinha de liga. Eu preciso adicionar um pouco de farinha de liga para trazer liga para a massa, elasticidade, senão meu pão, meu bolo vão ficar esfarelando. Farinha de maciez e leveza, ou a fécula de batata ou o amido de milho. São as 2 farinhas pertencentes a esse grupo que precisam estar no seu mix para que ele esteja equilibrado. Como eu disse, depois, quando você tiver prática, né, você vai poder modificar essas farinhas do jeito que você preferir, tá? Modifica a proporção, modifica os tipos de farinhas, inclui tipos de farinhas no seu mix, tá? Então, a prática, o conhecimento das farinhas vai te proporcionar isso mais pra frente. Então, mais alguns exemplos aí de farinhas de estrutura, para você já poder começar a pensar em brincar no seu mix. Temos farinha de grão de bico, como eu disse, farinha de trigo sarraceno, painço, farinha de aveia, farinha de feijão branco. Todas essas são farinhas pertencentes ao grupo de farinhas de estrutura. O que isso significa? Que quando eu for substituir uma farinha que pertence a esse grupo de estrutura, eu vou lá dentro desse grupo, vou pegar outro tipo de farinha que esteja dentro dele para utilizar como substituta. Por quê? Porque eu só posso substituir uma farinha de estrutura por outra farinha de estrutura. Eu não posso usar um polvilho doce para substituir a farinha de arroz. Não vai funcionar, tá? São farinhas com funções primárias diferentes. Uma da estrutura, uma da liga. Se eu troco uma pela outra, eu perco estrutura. E aí o meu pão e o meu bolo vão crescer, mas vão baixar porque não vão ter suporte. Então é muito importante. Uma troca de farinha, somente uma farinha que esteja dentro do mesmo grupo. Farinha de arroz, você pode trocar. Farinha de trigo sarraceno, farinha de grão de bico, feijão branco, tá? Sempre levando em consideração, claro, né, as características de cada tipo de farinha. Se tem sabor residual, se também contribui para a liga, se absorve mais ou menos líquidos. Então a gente sempre tem que conhecer as farinhas para saber substituí-las corretamente. Exemplos mais de farinha de liga. Eu falei da fécula de araruta e do polvilho doce. Temos também o polvilho azedo, a farinha de chia, a farinha de linhaça, né? São farinhas que têm como função principal, como função primária, darem liga para as massas. Então, é com essa função inicial que a gente vai separar por grupo, né? É por isso que a gente tem 3 grupos principais, de acordo com a função principal de cada farinha. Isso significa que a farinha de estrutura só vai dar estrutura? Não!
Isso significa que ela dá estrutura principalmente, tá bom? Então você tem que pensar nisso quando você for fazer as substituições das suas farinhas. E no grupo de farinhas de maciez e leveza eu já falei as duas que tinham, né? Que tem, na verdade, que são a fécula de batata e o amido de milho. Temos um outro subgrupo, que é o subgrupo de farinhas proteicas. Qual é a função principal das farinhas que pertencem a esse grupo? Trazerem para nossa massa mais umidade e mais maciez. Então, dentro desse subgrupo de farinhas proteicas, nós temos a farinha de amêndoas, farinha de amendoim, de girassol, farinha de coco, tá? Então, nós temos todas essas farinhas que pertencem a esse subgrupo que vão ser adicionadas às nossas massas para trazerem umidade e maciez, tá? Mas elas não substituem as farinhas que pertencem aos outros grupos. Fique sempre atenta a isso. E mesmo dentro desse grupo, nós temos algumas observações que eu já vou tratar mais pra frente sobre essas farinhas. Por quê? Porque nem todas as farinhas que pertencem a esse grupo, esse subgrupo de farinhas proteicas, podem substituir umas outras, tá? Tem que sempre conhecer cada uma para você entender por que a farinha de coco, por exemplo, não pode substituir a farinha de amêndoas. Já vou falar com você sobre isso. Então, quando você vai substituir uma farinha, você precisa sempre considerar a que grupo ela pertence, qual é o teor de fibras daquela farinha, qual é o teor de proteínas daquela farinha, quais são as funções que ela agrega para a receita. Por quê? Porque a depender da sua substituição, a sua massa pode ficar mais seca, pode solicitar mais líquido ou não, se ela tiver mais fibras ou não, né? Então você precisa ficar muito atenta ali a esses pontos para fazer uma substituição consciente. Substituição consciente é aquela que você faz sabendo o que você está fazendo. Então você precisa conhecer as farinhas para você saber substituí-las conscientemente. Lembre-se sempre, qualquer alteração na receita, nos ingredientes, no modo de preparo, vai alterar o resultado final. E quando a gente fala de farinhas, né, essa alteração ela é bem maior, mais significativa. Por quê? Porque as farinhas vão em maiores proporções nas nossas receitas, né? Então a gente precisa estar atenta para fazer a substituição correta e não correr o risco de perder a receita ou deixar o pão, o bolo seco, duro, esfarelando, né? Então tem que prestar muito atenção nas características particulares de cada farinha, tá bom? Para você fazer uma substituição correta. E no vídeo de amanhã eu vou te falar sobre algumas coisas que você pode fazer para aumentar a maciez dos seus pães sem glúten. Mas para isso você precisa estar inscrita no canal. Então inscreva-se agora no botãozinho que está aqui abaixo do vídeo para que você receba as notificações do vídeo de amanhã, para você não perdê-lo, porque é muito importante, e também para você fazer parte da nossa família. Se inscreveu? Então vamos lá. Existem algumas farinhas que a gente precisa prestar um pouco de atenção a mais quando a gente vai utilizá-las. Por quê? Isso acontece porque elas alteram muito o resultado final, tá? Então a gente precisa corrigir ali um pouquinho a receita para que a gente não tenha uma alteração muito significativa. Exemplo de farinha que altera muito o resultado final: farinha de coco. A farinha de coco é rica em fibras, então ela tem uma capacidade de absorver muito líquido da massa. Também tem uma capacidade de ressecar essa massa, justamente porque ela absorve muitos líquidos. Então, quando você for utilizá-la em sua preparação, de preferência, coloque uma quantidade menor se você não tem experiência, para você ir se adequando ali. Sempre vai ser necessário corrigir a quantidade de líquidos, porque ela vai absorver muito mais o líquido da sua massa, tá? A farinha de aveia também é rica em fibras, ela também tem essa característica de absorver mais os líquidos. Então é importante você sempre pensar nisso quando você for utilizar a farinha de aveia em substituição a algum outro tipo de farinhas de estrutura. Além disso, a farinha de aveia, quando está em excesso, né, em uma quantidade muito grande na receita, ela tende a pesar a massa, porque ela é rica em amido e também é rica em fibras. Então ela absorve muito os líquidos e gelatiniza muito ali a massa. Então ela pode pesar um pouquinho e deixar o seu pão, o seu bolo com miolo não tão fofinho, né? Mais embatumado, mais pesado. Então preste atenção. A farinha de sorgo é uma farinha de estrutura, né, que também é rica em fibras, pesa a massa e, além disso, quando a gente cozinha um produto feito com farinha de sorgo, a gente piora a digestibilidade desse produto. Então, a gente tem mais dificuldade em digerir um pão que leva farinha de sorgo, por exemplo, tá? Por conta dessa característica da farinha. Além disso, ela deixa sabor residual, assim como a farinha de grão de bico. Então, é importante você conhecê-las para saber que, sim, elas deixam sabor residual. Então, eu preciso colocar uma quantidade menor para não interferir tanto no resultado final, tá? Fiquem atentas a essas farinhas
E sim, é ótimo utilizar, diversificar, mas é importante você conhecê-las antes, para você não perder, né, a sua receita, deixar com sabor residual forte, enfim. Então é importante conhecê-las. Eu sei que à primeira vista, substituir uma farinha não parece tão simples, né? Mas se torna simples a partir do momento que você conhece elas. Então, conhecendo as farinhas, as características que cada uma agrega para as massas, a capacidade de absorção de líquidos, fazer a substituição consciente vai ser muito mais simples. E amanhã eu vou te explicar como você pode aumentar a maciez dos seus pães sem glúten. Se inscreva agora no canal, eu sou Gabriela, pães e bolos perfeitos sem glúten existem e eu te ensino a fazê-los. Aproveita para me seguir lá no Instagram e receber mais conteúdos. Um beijo!